Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, conosco, que estamos na presença do Senhor para prestarmos este culto, que só Ele é digno, só Ele é merecedor. Eu queria convidá-los a ficar em pé, pegar seu boletim, aí na liturgia do culto das 19 horas, e eu queria convidá-los a ler comigo esse versículo de Salmo 145, versículos 1 e 2. Vamos ler em conjunto? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde impoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro grande, Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus, Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enterra os santos anjos de prazer. Vamos orar. Pai amado, nós estamos na Tua presença, ó Deus, com os nossos corações alegres, porque sabemos que o Senhor é que nos trouxe até aqui. Pela Tua misericórdia e providência, ó Deus, permitiste que esta igreja estivesse de portas abertas, ó Deus, para nos receber esta noite. Ó Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, ó Deus. Louvamos pelo cuidado que o Senhor teve, ó Deus, com os nossos irmãos missionários que foram para a Amazônia e já estão aqui em Curitiba, em nosso meio, ó Deus. Louvamos por tudo que eles fizeram lá. Ó Deus, que a Tua boa semente que foi lançada ali possa ter caído em terreno fértil, ó Deus, que possa produzir muitos frutos para o Teu reino, para a expansão do Teu reino entre aqueles indígenas ali, ó Deus. Pai, Te louvamos porque podemos, juntos, louvar e bendizer o Teu nome. Não pelo que nós somos, mas pelo que Tu és, ó Deus. Pai, fala ao nosso coração também, durante este culto que vamos Te prestar. Que não só o Senhor fale, mas que possamos ouvir, guardar a Tua palavra em nossos corações,
para que possamos vivenciá-la todos os dias de nossa vida, ó Deus. Você pois conosco, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Poderia sentar, irmãos. Amados irmãos, saudamos a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Sois bem-vindos à casa do Senhor, nesta hora de adoração, de louvor. Nós queremos acolher a todos indistintamente, mas muito especialmente nossos visitantes, e gostaríamos de reconhecer se há aqui entre nós, nesta hora, alguém que está aqui pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, por favor, coloque-se em pé, que nós queremos brindar a sua presença aqui conosco. Tem toda uma família querida que, eu sei que são convidados da Lilian, que os convidou, os chamou, eles vieram mesmo. Tem mais uma pessoa aqui ao lado, por favor, vamos chegar ali, dar um abraço, entregar-lhe a nossa singela lembrança. São todos aqui também, uma jovenzinha querida. Muito obrigado pela presença. Receba o nosso carinho, o nosso presente. Deus abençoe a todos. Nós queremos reforçar o que já está anunciado no nosso boletim, que o Conselho da Igreja tem sua reunião amanhã, dia 2 às 19h30. Pastores e presbíteros estão devidamente convocados. A Junta Diaconal na terça-feira, no mesmo horário, no mesmo lugar. E a SAF, a sua primeira executiva, a executiva já teve, mas a executiva amanhã será dia 3, às 14 horas, e a plenária às 14h30. As mulheres estão já engrenadas nessa atividade. E na quinta-feira, o coral retoma os seus ensaios. Nós viemos publicando nas últimas semanas a lembrança disso aos coralistas, aos ex-coralistas e aos futuros coralistas. Então, se você quer integrar o coral, é uma boa oportunidade. Começo de ano, vamos arregimentar forças. O maestro Cornélio está ali aguardando você para o teste de voz. Ele vai encaixar você no soprano, no contralto, no tenor, no barítono, no baixo, em qualquer coisa ele coloca você, dá um jeito, né? Ele vai aprimorar a sua voz, eu tenho certeza disso, né? Então venha juntar força conosco. Hoje, primeiro domingo de fevereiro, é o Dia do Homem Presbiteriano. Nós já fizemos algumas homenagens no período da manhã, mas deixamos aqui o nosso abraço carinhoso com toda a ala masculina da nossa igreja por essa sua data especial. Queremos também registrar com alegria as bodas de Carvalho do nosso querido casal Sandra e presbítero Cleiton, 38 anos de vida conjugal. Parabéns, Sandra, viu? Você está, graças a Deus, maravilha, viu? Aí, receba os nossos. Você também, Cleiton. É um casal maravilhoso. Tiveram agora uma jornada bonita lá na América do Norte, visitando a filha, o genro, a netinha. E Deus os abençoe muito. Nós vamos orar também por vocês oportunamente. Eu quero dizer que se você ainda não pegou o seu calendário 2015, pegue rápido antes que o ano acabe, né? Muita gente estava viajando esses dias, o calendário da igreja. Ah, já acabou? Ah, então se você não pegou, só agora 2016. Obrigado, viu, Adalto, pela informação, né? Dá sinal que foi bem distribuído, agora que nós fizemos bastante, hein? Então foi bem distribuído esse material. Acho que esses eram os avisos que eu precisava dar destaque. Sábado que vem, à tarde, lá no Lar do Idoso, em Guaraituba, nós vamos realizar o culto do 6º aniversário do lar. E nós estamos conclamando a todos para estarem lá, na medida do possível, às 16 horas, visitando também a instituição. Se você não conhece, é uma boa oportunidade para visitar, conhecer o trabalho que está sendo feito lá. Quero convidar a todos para que tenhamos um instante de oração silenciosa. É a hora da contrição. Vamos confessar os nossos pecados, vamos suplicar a Deus aquela bênção de que carecemos. Alguns instantes silenciosamente, e depois o reverendo Davi Nogueira vai nos conduzir numa oração. Oremos.
Deus de amor, infinita bondade, nós nos aquietamos na Tua presença, porque sabemos que Tu és Deus. Nos aquietamos também porque reconhecemos a nossa completa carência, a nossa dependência. Nos aquietamos também, ó Deus, porque não há nada que justifique a nossa presença diante de Ti. De tal maneira que tudo é por meio do Senhor, para o Senhor. Tudo vem do Senhor. Eis-nos aqui, Pai, quietados na Tua presença, desejosos de sermos acolhidos pelo Teu Santo Espírito, aquele que sonda o mais íntimo do nosso coração, conhece cada um dos nossos atos, conhece cada um dos nossos pensamentos, conhece cada uma das nossas palavras antes mesmo delas chegarem à nossa boca, Pai. Tu és Deus, Tu és bom, Tu és misericordioso. Pai, nós Te suplicamos neste momento que escute o clamor que sai de dentro de nós, que perdoes os nossos pecados, lava-nos, ó Deus, no Teu sangue precioso. Acolha também os nossos pensamentos, ó Deus, que às vezes divagam por coisas que não nos edificam. Cativa todo o nosso ser, ó Deus, para que nos encontremos diante de Ti, prontos para Te servir. Basta apenas uma palavra, basta apenas um toque do Senhor, para que toda a nossa vida seja transformada na Tua presença. Oramos, ó Deus, com o coração cheio de confiança. Confiança no Teu amor, confiança na Tua palavra, confiança na Tua fidelidade e confiança no poder do Teu nome. E é no Teu nome que oramos. Amém. Boa noite, igreja. Eu convido você a se colocar de pé agora. Esses dias eu estava conversando com alguém e nós estávamos comentando de como ficamos maravilhados e como ficamos fascinados quando ouvimos o testemunho ou quando alguém compartilha um milagre. Mas para nós cristãos isso devia ser uma coisa natural. Nós não precisávamos ficar tão entusiasmados com isso. Então eu fiquei pensando, por que nós, quando nos deparamos com testemunhos de milagre, ficamos desse jeito? É porque muitas vezes nós não estamos com o coração puro, com o espírito reto diante do Senhor. Então nessa canção que nós vamos cantar agora, ela fala: Senhor, eu preciso me humilhar, eu preciso mudar, para que eu possa chegar a Ti com esse coração puro e esse espírito reto. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Eu
Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro, um espírito reto, Um espírito reto. Um espírito reto. Vejo os confins da terra, vejo os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo nas mar, alturas do céu. nas alturas do céu. Louvado és, dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce essa canção. nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, Seja louvado. Vejo os confins da terra, vejo os confins da terra, no mais profundo no mar, mais profundo mar, nas alturas do céu. nas alturas do céu. Louvado és dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção. nasce esta canção E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. De Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado.
é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. O nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. O nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. O nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos assentar. Abra sua Bíblia no Evangelho conforme Lucas, capítulo 8, versos 43 a 48. Seu ministério terreal, Jesus deparou-se com as mais variadas situações, com realidades particulares, familiares. Muitas delas tocavam o corpo das pessoas, estado de saúde física bastante debilitada. E nós temos aqui um relato dessa natureza. Diz assim o texto, Lucas 8, 43 a 48. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e quem gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás de Jesus, lhe tocou na hora da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E diz: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Nós temos testemunhado as inúmeras vezes em que temos orado e tido a resposta do Senhor, como quem toca as suas vestes e o poder do Senhor nos assiste e nos acode. E isso deve nos levar ao espírito da gratidão, reconhecer a ajuda, a assistência, o socorro que Deus nos presta. Nós temos oportunidade nesta hora de exercitar esta fé salvadora, de podermos crer no Senhor que nos acode na angústia e de poder agradecer a Ele num gesto de fé igualmente. Nós vamos apresentar nossos dízimos e ofertas, nosso compromisso com a causa do Evangelho, com gratidão. Nós estaremos cantando mais um cântico que nos coloca também diante desta realidade de oferecer, de dedicar a Deus, não apenas um momento, uma liturgia, mas a nossa vida diante do Senhor. Os diáconos procederão ao recolhimento. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há Que me render e te adorar. tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não
importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vou chamar as crianças para vir aqui na frente também. Elas vão sair para o culto infantil. A tia Luciana e a Carol hoje é que vão cuidar da meninada. A tia Lu deu uma corrida lá em Rio Preto, mas voltou correndo para a meninada agora à noite aqui, né? Hoje de manhã a gurizada já tinha voltado firme, viu, das férias, viu? Graças a Deus elas acabaram as férias, né? Fala a verdade, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a vida dessa petizada linda. Eles são a tua igreja hoje, o futuro, a liderança desta igreja. Te agradecemos que elas estão recebendo a palavra de Deus. Elas conhecem a Jesus e cada vez vão conhecê-lo mais. Abençoa a instrução que vão receber, a orientação bíblica, as suas monitoras, as suas famílias. Queremos também te agradecer, Senhor, pela vida das famílias aqui reunidas. E hoje, de uma maneira muito especial, estas bodas de carvalho que o querido casal, Sandra e o presbítero Cleito, comemoram. Nós te agradecemos pela vida de família, de casal, pelo testemunho que dão, pelo serviço que prestam no teu reino. Que o Senhor acumule-os de bênçãos cada vez maior. E te agradecemos, ó Deus, por poder apresentar a Ti não apenas o numerário, a oferta do envelope, mas o coração. Como cantamos há pouco, é pouco diante de tanto que recebemos. Mas é o que o Senhor requer de nós, a fidelidade, a obediência. E é em nome de Jesus que fazemos. Amém. Podeis sentar, a palavra com o pregador. Boa noite, gente. Tenho que confessar com vocês aqui uma coisa que eu estava comentando com o reverendo Juarez e o reverendo Davi. Hoje pela manhã não estive no culto, nas programações, devido ao resgate dos nossos irmãos do oxigênio, que estavam chegando da Amazônia. Então não tive a oportunidade de conversar com o reverendo Davi sobre os cânticos, nada disso. E ele antecipou minha mensagem. Então eu vou ler o texto, a gente olha e vai para a Santa Ceia, né? Porque cada uma das músicas do louvor é exatamente um ponto da nossa reflexão nessa noite, o que me dá mais convicção de que a gente tem que pregar isso mesmo, né? Então, eu quero compartilhar com vocês o texto de Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 13. Abra sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 13. Texto esse bastante conhecido, tenho a certeza que você já ouviu alguma mensagem nessa passagem, nessa porção das Escrituras Sagradas. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendeis, vede, vede, mas não percebais.
torna insensível o coração deste povo, endurecendo-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar, a 10ª parte dela tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Senhor, nós nos reunimos nessa noite para buscar a Tua face, para, Deus, devolvermos ao Senhor como expressão de culto e de adoração, com o reconhecimento do nosso coração, tudo aquilo que o Senhor já tem sido e tem feito na vida de cada um de nós. Por isso, também neste momento, quando nós nos paramos, nos detivemos, ó Deus, para ler a Tua palavra, nós Te suplicamos com humildade que o Teu Espírito seja servido ministrar nos nossos corações. Que, ó Deus, faça em nós a obra que somente o Senhor pode fazer. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém e amém. Na década de 80, nosso país começou a viver um período de grande instabilidade. Era um ano de transição política, social na nossa nação. O colapso de um sistema baseado na ditadura tinha o seu ocaso. As perspectivas da direta já, que no ano passado aí tiveram as suas comemorações, faziam com que as luzes brilhassem sobre uma realidade sombria que já durava desde a década de 60 sobre o país. Um presidente civil estava na iminência de ser eleito depois de uma série de sucessores ou de antecessores militares. Novas perspectivas políticas, novas perspectivas administrativas, uma nova Constituição. Quantos sonhos, quantos projetos, quantos novos e belos horizontes se erguiam no cenário daqueles dias. Por falar de belos horizontes, de Belo Horizonte, capital de todos os mineiros, se erguia o novo líder nacional daqueles dias, Tancredo Neves. Multidão nas ruas, apoio popular maciço, a nação sairia dos anos de chumbo, como diziam alguns, para uma era dourada, cheia de perspectivas. Até que o presidente morreu. O presidente eleito não tomou posse, morreu. A morte de Tancredo Neves, primeiro presidente civil após o regime militar, trouxe de novo um céu pardacento sobre os sonhos nacionais. E agora, diziam alguns, o que há de ser? Será que retrocederemos? Será que os militares novamente voltarão ao poder? Como vamos começar essa nova era? Como será o futuro do nosso país? Neste ambiente pardacento, João Alexandre compôs uma canção marcante para este momento. Pode soltar para a gente essa canção, pode virar a tela também. Como será o nosso surge a pergunta na alma. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros.
Essa música depois você pode baixar na internet para ouvir, porque senão vai ir embora o sermão todo. Mas a pergunta que se faz é: como será o futuro do nosso país? Por que é que eu entrei no assunto a partir dessa percepção? Porque quando nós olhamos para o texto de Isaías, texto da nossa reflexão, é para um cenário parecido como este que o texto nos leva. O reino de Judá, mais conhecido como o Reino do Sul, tinha perdido o seu rei. Olha para a Bíblia, capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias morrera. Uzias foi o rei no reino de Judá. Sucedera seu pai Amazias no ano de 786 a.C. Uzias tinha apenas 16 anos de idade quando ele ascendeu ao trono e ele governou o povo de Judá por mais de 50 anos. Uzias tornou-se conhecido, não apenas ali nas imediações, mas a sua fama como um condutor das tropas de Judá, a sua fama chegou até o Egito. Mas não só apenas por conta das suas conquistas militares, mas foi também um rei preocupado com a agricultura e com a fé do seu povo. Em meio a esta realidade política diversa, de conflitos externos e internos, a figura de um rei como Uzias representava uma certa tranquilidade, uma certa experiência, a segurança necessária que a nação precisava naqueles dias. Mas o rei morrera. O rei morrera. Assim, o texto dá início para a gente nessa passagem do profeta Isaías. Isaías está inserido nesse contexto de inquietação social e política de Judá. Os questionamentos sobre a transição são inevitáveis. Qualquer um que assumisse naquele momento o trono, qualquer um que assumisse o governo, não gozaria da confiança dos 52 anos de reinado desenvolvidos pelo rei falecido. O que será que viveremos pela frente? Alguns perguntavam. O que os nossos olhos contemplarão em meio a esta realidade? Nas palavras do poeta sacro João Alexandre, como será o futuro do nosso país? Isaías aborda exatamente essa temática da visão. O que é que vemos? Aliás, Jesus afirmou isso. Os olhos são a lâmpada do corpo. O que nós vemos tem profundo impacto na nossa alma, nas coisas que nós depois viremos a produzir, a realizar. O que temos visto em nossas vidas quando o cenário nos é adverso? Tem produzido inquietação? O que é que temos visto nos momentos de dúvidas, de perplexidades da nossa jornada? Pois bem, olha para a sua Bíblia. Há 3 coisas interessantes que Isaías viu. Isaías estava como parte do povo de Judá inserido neste ambiente. Um momento de perda nacional. Uzias morreu, como é que vai ser? Como é que vai deixar de ser? O que é que nós vamos ver daqui para frente? Primeira coisa que Isaías viu a glória de Deus. Versos de 1 a 4, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A maior parte das pessoas no tempo de adversidade, no tempo de dúvidas, no tempo de inquietações, não tem olhos para ver as coisas do Senhor. Geralmente nós olhamos as circunstâncias, geralmente nós olhamos o nosso redor, geralmente nós olhamos o cenário pardacento, dissimulado, movediço. Não poucas vezes nós nos deparamos com pessoas extremamente pessimistas que se autorrotulam de realistas. Gente que só consegue olhar o cenário do ponto de vista negativista. Não vai dar certo, as coisas não vão funcionar, nós vamos entrar num ambiente de colisão, de conflito, de adversidade, de ruína, de falência. Isaías viu alguma coisa que a maior parte das pessoas não está acostumada a ver. Um Deus que está sentado no trono.
É importante a gente ter essa percepção da visão de Isaías. O trono de Judá estava vago, o rei tinha morrido, 50 anos de ministério e o rei havia passado. O rei dos reis não passa. O trono de Deus continua erigido nos céus. É isso que Isaías está contemplando. Ele está contemplando um Deus que está assentado na sua glória nos céus, governando, dirigindo, conduzindo a história pelos caminhos que Ele, Deus, tanto deseja que sejam trilhadas. Apocalipse capítulo 4 é o capítulo da Bíblia que mais fala da expressão trono. Trono é símbolo de governo, trono é símbolo de autoridade, trono é símbolo de quem conduz, de quem governa. Só que em capítulo 4 do Apocalipse fala do trono de Deus, de um trono de justiça, de um trono de pureza, de um trono de perfeição. Mas a Bíblia diz mais: alguém está assentado neste trono. Quando Isaías tem a sua visão naqueles anos pardacentos e cheio de dúvidas, ele vê algo que é real, algo que não tem questionamento, algo que pacificaria o seu coração. Deus está no seu trono, Deus está no governo da história, mesmo quando a história nos é adversa. Quantas vezes nós temos visto a mão de Deus? Quantas vezes nós levantamos as nossas mãos aos céus para dizermos: eu te louvarei, como nós cantamos na hora dos dízimos e das ofertas, quando as coisas nos são favoráveis. Quando o vento vem a favor do nosso barquinho e impulsiona as nossas velas a galopes e a navegar de maneira veloz e acelerada. Mas e quando o vento é contrário? E quando a tempestade vem na contramão? E quando nós não conseguimos enxergar nada pela frente, no meio da tempestade, o nosso barco perde a direção e a gente não consegue enxergar? Os discípulos estavam no barco, os 12 discípulos, Jesus estava no monte orando. E a tempestade apanha os discípulos no meio do mar, e eles remam 11 horas sem sair do lugar, desesperados, conflituosos, atemorizados com aquela situação. Eles não estavam vendo a glória de Deus, eles não estavam vendo um Deus sentado no seu trono. Aliás, quando Jesus vem ao encontro deles no meio do mar, o que eles veem é um fantasma. Eles criam uma teologia fantasmagórica, é um fantasma que vem vindo. Eles estão tomados de medo, de terror, com aquele ser que vem andando por sobre as ondas bravias do mar. Não viam a glória de Deus. Isaías, naqueles momentos adversos, a Bíblia diz, ele contempla os céus. E nos céus ele contempla algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, um Deus soberano. Nós cantamos, um dos cânticos dessa noite é: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Como é gostoso cantarmos, mas como é difícil professarmos isso no nosso dia a dia. Entendermos que Deus é um Deus soberano, um Deus que conduz a história conforme lhe apraz, pelos caminhos que tanto lhe satisfaz. Um Deus que está sentado no trono para governar, e não para ser governado. Determinados grupos evangélicos da atualidade puseram uma mordaça em Deus, um cabresto em Deus, e dizem para Deus com ordenações o que é que Deus tem que fazer, como se Deus fosse um menino sem saber as coisas como precisa conduzir. Aliás, por falar em menino, a cena do filme Êxodo dos Deuses e Reis, quando apresenta Deus como menino, é fantástica, porque é um menino que conhece de todas as coisas diante de um ancião que era arrogante e prepotente sobre todas as coisas. Segunda lição que esse texto nos apresenta: Isaías não viu apenas, foi capaz de ver a glória de Deus. Isaías, naqueles momentos, também contemplou a miserabilidade da espécie humana. O texto não apenas dimensiona o fato de que ele olha para os céus, ele vê um Deus sentado no trono, um Deus que governa, um Deus que lidera, um Deus que conduz, mesmo quando o trono da nossa realidade terreal esteja vago. O texto diz, em segundo lugar, que Isaías imediatamente viu uma outra realidade. Verso 5: Então disse eu: ai de mim, estou
estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A segunda realidade que Isaías viu foi a sua própria condição. A condição de miserabilidade do ser humano diante da glória de Deus. Você quer saber se uma pessoa tem estado diante da presença de Deus? É só você perceber o estado dessa pessoa na relação consigo mesmo e com os seus semelhantes. Se é um estado de autoexaltação, se é um estado de arrogância, de soberba, preste atenção, ela faz tempo que não passa na presença de Deus. Porque na presença de Deus a gente vê a magnitude do eterno. A gente vê a sublimidade, o trono de Deus estava num lugar alto e sublime. Ao redor de Deus, anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele olha para si e ele fala: que miséria, que situação a minha. Quem sou eu para ver isso que eu estou vendo? Estou perdido. Novamente, dentro do nosso ambiente evangélico da atualidade, as pessoas que mais dizem ter visões de Deus são as que menos enxergam a sua própria condição de miserabilidade. São autopromotoras, são pessoas muitas vezes ensoberbadas, projetam os seus nomes com placas e outdoors como se estas pessoas fossem fundamentais para o trabalho da obra de Deus. Para o trabalho da obra de Deus, fundamental é o Espírito e a palavra. As pessoas são passageiras. Aliás, voltando para o filme Êxodos, Reis e Deuses, uma lição tremenda que aquele filme traz é que, ao final do filme, Deus começa a andar ao lado de Moisés e recolhe Moisés. E o filme mostra uma cena interessante, quando ele está ali na caverna, no Monte Sinai, tecendo, construindo as tábuas da lei, e aí Deus, no formato de criança, diz para Moisés: se você acha que você vai permanecer, pode parar de construir as tábuas da lei. Agora, se você entender que você passa e as leis permanecerão, então continue martelando. O que eu achei interessante foi que os governos passaram. A grande lição é que o império fantástico do Egito, inigualável naqueles dias, passou, foi-se embora. Os poderes bélicos do faraó e todo o seu exército passaram. Os líderes eclesiásticos não são diferentes. Moisés também passou. Deus permaneceu. É interessante vermos exatamente este quadro no texto. Quando nós temos a visão correta de Deus na vida da gente, nós também temos a visão correta de quem nós somos. Ai de mim, estou perdido. Jesus, ao tratar do tema da oração no Novo Testamento, fala sobre dois homens que sobem ao templo. Um religioso, arrogante, soberbo, batia no peito e dizia: eu não sou como este outro pecador, eu jejuo toda semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu faço minhas orações 3 vezes ao dia. O outro, diz Jesus, não tinha coragem de olhar para os céus e cabisbaixo dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. A Bíblia diz que esse segundo desceu justificado, porque Deus não rejeita um coração contrito e compungido. Aliás, no segundo cântico que nós cantamos no momento de louvor, nós cantamos: Senhor, preciso tanto me humilhar. Senhor, preciso tanto me humilhar. É como é gostoso a gente cantar isso. Mas às vezes Deus usa algumas coisas para humilhar a gente. E aí como é ruim a gente passar por este momento de humilhação. Aí a gente esquece a canção, aí a gente esquece de fato da visão da glória de Deus e da miserabilidade humana, e nós ficamos indignados com a situação. Outro humilhado nem ao menos ousava olhar para os céus, mas dizia: sê propício a mim, pecador. A terceira lição que esse texto nos apresenta
Se a primeira Isaías foi capaz de ver a glória de Deus, um Deus que governa, um Deus que é soberano, se a segunda visão que Isaías teve foi da sua miserabilidade, da sua condição de pecador, e aí dizia: preciso tanto me humilhar, a terceira lição que esse texto nos apresenta é que Isaías foi alguém que foi capaz de ver os desafios que estão ao nosso redor, de ouvir a voz de Deus e atender os desafios que estão ao nosso redor. Olha para a sua Bíblia, o texto continua dizendo: depois disso, verso 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse Isaías, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção, a primeira coisa que Isaías fez foi ver. Ele viu a glória de Deus, ele viu anjos, ele viu Deus sentado no trono. A segunda coisa que Isaías fez foi ver a sua condição de miserabilidade. A terceira coisa foi, ao ouvir a voz de Deus, ele contempla a necessidade que estava ao seu redor de exercitar missões. Aliás, o terceiro cântico que nós cantamos, o primeiro da noite, foi exatamente o tema da nossa conferência missionária, né? Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado seja o Senhor. Um tema de missões, de pregação, de envolvimento com o chamado de Deus para o desafio que está ao nosso redor. A graça da purificação que tocou nos lábios de Isaías teria que ser efetuada na vida. A quem enviarei? Não há salvação sem um chamado acompanhado de missão. Não há sentido em remissão de pecados para não se anunciar a graça de Deus em meio aos desafios que estão ao nosso redor. Deus desafia Isaías a olhar ao seu redor, a ouvir a sua voz e a seguir diante das necessidades que estavam próximas a ele. Ver a necessidade de proclamação, de anunciar a visão, de se integrar à missão, é um desafio para todo cristão. Não é para pastor, não é apenas para presbítero, mas é para todo cristão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O apóstolo Pedro e o apóstolo João subiam ao templo para a oração da hora nona. Um mendigo estava à porta do templo, pedia esmolas, diz a Bíblia. E aí, a hora que os dois vão entrar para o templo, às 3 da tarde, ele estende a mão pedindo alguma ajuda, alguma realidade, a necessidade estava ali estampada. Os dois se detêm, Pedro diz: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Olha para nós, diz o texto, olha para nós, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Olha para nós. É interessante essa palavra, porque os dois estavam identificando a necessidade que estava ao redor. Muitas vezes nós não olhamos a necessidade ao nosso redor e nem queremos que ela olhe para nós. Vamos olhar para outros horizontes, vamos olhar para outras direções, vamos contemplar outras perspectivas, mas Isaías nos ensina que em tempos de perplexidade, em tempos de dúvidas, em tempos de inquietações, a visão da glória de Deus nos dá segurança. A visão da realidade humana nos faz caminhar e trilhar por caminhos seguros, mas a visão da necessidade ao nosso redor nos faz engajar na obra do Senhor. Que tipo de visão temos construído na nossa vida? João capítulo 9 é o único milagre que Jesus curou um cego de nascença. É o único milagre em toda a Bíblia que um cego de nascença é curado. Eles estão passando por ali, os discípulos de Jesus perguntam para o mestre: está vendo aquele moço cego de nascença? Quem foi que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Jesus diz assim: nem ele e nem os seus pais. Há uma terceira via que vocês não consideram. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Eles ficaram atônitos. O rapaz é curado.
É levado para os vizinhos dizem, ele parece com o nosso vizinho, mas o nosso vizinho não é ele, porque ele enxerga e o nosso vizinho é cego. Levaram para os religiosos que queriam indagar-lhe, quem foi que te curou no dia de sábado? Ele dizia, quem ele era eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. E eles diziam, mas quem disse que você foi cego? É mentira, se você nunca foi cego. Ele diz, pergunta para os meus pais. Levam então o rapaz na presença dos pais. E os pais dizem, não, que ele é nosso filho, nós sabemos. Mas como ele foi curado, nós não sabemos. Pergunte a ele, idade tem. Preste atenção. Esse milagre fala da cura de um homem que não enxergava, que nunca enxergou e que passou a ver. Mas em contrapartida, narra-nos também pessoas que achavam que enxergavam, mas que não eram capazes de enxergar um palmo na sua frente. Os discípulos enxergavam apenas o lado do pecado. Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse, vocês não estão vendo a coisa pelo lado certo. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Os vizinhos diziam que pau que nasce torto não endireita, porque o vizinho que eles conheceram parecia com ele, mas ele não era, porque o vizinho era cego. Era cego, mas não é mais. Os religiosos enxergavam do ponto de vista da incredulidade. Se os seus pais não nos disser que você nasceu cego, de maneira alguma acreditaremos. E os pais enxergavam a vida do ponto de vista do pânico da religião. Com medo dos religiosos, eles disseram, este é o nosso filho, mas como ele enxergou, nós não sabemos, pergunte a ele, idade tem. Como é que você está enxergando a sua vida? Como é que você está enxergando o cenário, o horizonte da sua caminhada? Lá atrás, na década de 80, quando começou-se a enxergar o futuro em meio à democracia, a direta já, a votos, a uma nova constituinte, a isso e aquilo, começou-se a sonhar com anos dourados depois de eras de chumbo, até que o presidente morreu. Aí parece que tudo ficou de novo pardacento, em terrenos movediços, a semelhança do que aconteceu com Isaías, quando o rei morreu. O que há de ser da nação de Judá? O texto nos convida a ver três coisas na nossa vida: a majestade de um Deus soberano, a miserabilidade de um homem pecador e a grandiosidade do desafio da sua obra. Que Deus, nessa noite, quando nós nos assentamos em torno da mesa do Senhor, nos abençoe nessa direção. Amém. Vamos cantar nesse momento o hino 267, ó que precioso sangue o Senhor verteu quando para resgatar-nos padeceu. Convido os oficiais que estejam conosco à mesa para o serviço da ceia. Vamos colocar-nos em pé. Sangue, o Senhor verteu para resgatar-nos oh, que precioso sangue, sangue de Jesus. Foi derramado sobre. Faz o pão, faz o vinho. Ó, precioso sangue, nele temos paz. Tudo quanto a lei exige satisfaz. Que precioso sangue, sangue remidor,
Nele Cristo manifesta seu amor. Estenda a mão a quem está perto de você. Vamos orar juntos na consagração dos elementos e também comunitariamente a oração que Jesus nos ensinou. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder assentarmos-nos ao redor desta mesa, recebermos da tua parte o corpo de Cristo, o sangue do Senhor Jesus, representados nesses elementos extraídos do uso comum que apontam para a história da salvação. Queremos ter a visão do alto, queremos ter a visão do Senhor. A visão correta do Senhor nos dá a visão correta de nós mesmos e do desafio que temos. Pedimos que o Senhor nos nutra com o pão da vida, que é o Senhor Jesus. E agora, irmanados, Senhor, oramos juntos a oração que Cristo nos legou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, podeis sentar, tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos em memória de mim. Fazei isso todas as vezes que o partires em meu nome. Você que é membro desta igreja, você que é membro de uma igreja evangélica, uma igreja que você está em plena comunhão, você é convidado a participar conosco da mesa do Senhor. Essa não é uma mesa da igreja presbiteriana, é a mesa do povo de Deus, do corpo de Cristo. Se você nele está ligado, independente do seu gueto denominacional, você é convidado a participar conosco. Tomai e comei dele todos, fazei isso todas as vezes em memória de mim, disse o Senhor.
Por semelhante modo, após ter ceado, Jesus tomou o cálice de vinho, também um elemento muito comum nas culturas daquele tempo, e ele traz um novo ensinamento, que mudaria de uma vez por todas o modo como a gente se relaciona com Deus. Até então havia sido formada uma aliança histórica com o povo que traria à história humana o Messias. Aliança feita com Abraão. Agora, Jesus estabelece uma nova aliança. Nova e eterna aliança. Aliança não mais na promessa feita a um homem, mas estendida a todo aquele que nele crê. A todo aquele que participa da comunhão que Deus permitiu a partir de Cristo Jesus. Então ele olha para os seus discípulos e diz: esse é o meu sangue. O sangue vertido na cruz para a remissão de todos os pecados, de todo o tempo, de todo aquele que o Pai convida à santificação e à glorificação. Tomai dele todos vós e fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo também, você vai receber das mãos dos presbíteros o cálice e traga à sua memória essa nova aliança que o Senhor Jesus estabeleceu no seu sangue e que isso renove o nosso coração.
Igreja militante, a obra está por ser feita. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. E nós vamos poupar a nossa de servir a Jesus. A terceira estrofe do hino 300 diz: quero receber teu jugo, em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Vamos colocar-nos em pé, vamos louvar ao Senhor com o hino 300. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servir-te, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida. Quão gloriosa é a visão de um Deus que governa a história, de um Deus que está acima dos tronos terreais. Quão, ó Deus, assombrosa é a visão da pecaminosidade do homem, da extensão da corrupção humana, em todos os aspectos, ó Deus, das nossas relacionalidades. Mas quão desafiadora é contemplarmos, ó Deus, a tua obra e os desafios que ela traz para cada um de nós. Que essa semana possamos, ó Deus, exortados pela tua palavra, ó Deus, nos associarmos a este desafio que o Senhor anunciaste a Isaías e que na história tem anunciado a cada um de nós. A quem enviarei? Possamos ser os enviados do Senhor, no nosso meio de trabalho, nos nossos encontros familiares, no meio dos nossos amigos, em meio, ó Deus, às escolas que estarão retomando as suas atividades, que sejamos enviados do Senhor, para anunciarmos a visão gloriosa, segura, de um Deus que governa e de um homem que necessita da sua redenção. É a nossa oração em nome do Senhor, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a direção do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Boa semana a todos.